Muito bem, Zé. Passo a bola para você agora. Muito bom, Kennedy. A gente viu na última semana, de novo, deteriorar a relação do governo com o Congresso, com a chantagem congressual voltou a aumentar, e a chantagem funciona daquele jeito que a gente sabe bem, né? Que a gente vive falando aqui. Eles não colocam em votação os projetos importantes do governo, aqueles que poderiam ajudar a ter estabilidade fiscal, aqueles que regulamentariam o sistema tributário e coisas do gênero, e colocam na pauta esses temas polêmicos que o governo ou tenta evitar, como foi esse caso do PL do aborto, e PL do estupro, que tentou evitar o assunto porque sabia que ia se desgastar, foi impossível, foi tragado para discussão, acabou entrando, Lula acabou se posicionando, um pouco de atraso, mas acabou se posicionando, e a impressão que dá é que eles fazem isso para chantagear o governo. Fala, olha, ou você me atende no que eu quero, ou você, né, libera logo as minhas emendas, e essa semana foi uma semana boa de liberação de emendas, já foram quase meio bilhão aí de reais, ou eu vou te chantagear, eu vou aprovar coisas que vão causar problema para você. Agora, isso esgarçou a relação, né, Kennedy? Aí a pergunta que eu te faço depois que o caldo entornou, né, na relação entre o Lula e o Arthur Lira, ele ainda vai aprovar? Qual a chance dele apoiar o candidato do Arthur Lira à sua própria sucessão, ou seja, a presidência da Câmara no ano que vem? Toledo, de acordo com os bastidores que eu tenho, as informações que desde a semana passada eu venho colhendo e guardei também para a gente usar aqui no análise, a gente, em Obrigado. política, né? Não, mas é nosso programa, temos que, né, segurar. É, em política, é sempre temerário você falar que acabou, não tem chance nenhuma de o Lula apoiar, não vai acontecer. Mas dá para dizer que é baixíssima. Dá para dizer que se enfraqueceu muito e que o Lula, que já sabe que o Lira faz chantagem, viu aí uma chantagem para lá de desleal feita pelo Lira. O que acontece, Toledo? Vamos rememorar como é que foi a coisa. Esse Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, é esse fariseu, essa figura desqualificada para o carro em que está, né? Não merecia ser deputado federal. Ele apresentou um projeto de lei. O Arthur Lira, presidente da Câmara, com o poder que só ele, Arthur Lira, tem, articula uma reunião de líderes, coloca para votar o regime de urgência e banca a votação anunciando a matéria sem dar muito nome aos bois. Tinha gente ali que não sabia nem o que estava acontecendo. E passou a boiada ali sem votação nominal, sem nada, acordo de líderes, assim. É uma coisa que o Lira fez com a intenção de colocar o Lula numa enrascada, porque o autor do projeto, o Sóstenes Cavalcante, ele disse publicamente, e isso que pegou muito mal lá, junto ao Lula, aos ministros e aos assessores, que viraram para ele, tá vendo? A gente conversa, chama, vamos estabelecer uma relação, indica ministro, quer fazer um acordo para a gente ter um nome comum para a sucessão da Câmara, vem o Sóstenes Cavalcante e fala que quer testar o Lula, que a bancada evangélica quer testar o compromisso do Lula em relação ao aborto, então quer aprovar essa proposta, esse projeto de lei, para ver se o Lula tem coragem de vetar ou não. Que é um teste para o Lula. Pro Lula. O Lira sabia disso. Então o Lira colocou para votar uma casca de banana para o Lula. Né? E uma casca de Sim. banana que a gente sabe que num país conservador como é o Brasil, é complicado. O Lula, inclusive, tem uma posição bastante conservadora em relação ao aborto. O Brasil tem uma legislação bastante conservadora. São três hipóteses legais, como você lembrou há pouco: o estupro, o risco à saúde da mulher, à vida dela, e o feto-anencefalo, né? É uma questão de saúde pública que precisava ser tratada dessa maneira, mas que no Brasil é tratado como guerra cultural, debate religioso de quinto nível, né? Então, o que o Lira fez foi dar uma cenoura, um prêmio para a guerra cultural baixa, que essa extrema-direita fascista, hipócrita, faz, né, para acenar para esse pessoal, para ver se eles apoiam o candidato dele à sucessão da Câmara e dizer para ele o seguinte: olha, se você não vier com o meu candidato, você está lascado.
Então, assim, para o Lula, está muito claro que seria um erro confiar a sucessão do Lira ao próprio Lira. Então, diminuiu bastante essa possibilidade. Olha só, Toledo, quem são os nomes que estão lá? O Marcos Pereira, presidente do Republicanos, é bastante conservador, mas não é um nome afinado com o Lira. Ele é hoje primeiro vice-presidente e ele tem um perfil diferente. É uma possibilidade de receber apoio do Lula, é quem do campo conservador está com maior força. Tem o Antônio Brito, do PSD da Bahia, negro, tem o apoio do Kassab, o Lula vê com bastante simpatia. Essa bancada progressista poderia, numa aliança com setores do Centrão, que o Lula conseguisse tirar da zona de influência do Lula, do Lira, trazer o Antônio Brito para fortalecer a possibilidade do Antônio Brito ser candidato. O candidato do Lira é o Omar Nascimento, né? Seria um Lira 2 ali na presidência da Câmara, e o Lula avalia que nos 2 últimos anos de governo dele ia ser um tiro no pé. Apoiar o Elmar Nascimento para ficar sofrendo chantagem. Você tem mais um ano para governar, o terceiro ano de mandato, depois é a eleição. Você imagina o que esse pessoal é capaz de colocar em votação em ano eleitoral para fazer guerra cultural. Você também tem o Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Ele tem uma boa relação com Lira, ele é meio moderado ali e tal. E tem ainda no partido do Lira o Agnaldo Ribeiro, que é uma operação mais complicada, mas é o deputado que foi o relator da reforma tributária. Tem excelente relação com o Fernando Haddad, ajudou o governo a articular a votação da reforma tributária. O que o Lula sabe hoje é que apostar no Arthur Lira, deixar a cargo do Arthur Lira, confiar no Arthur Lira para fazer a sucessão à presidência da Câmara, será um tremendo erro para ele. Tem que lembrar, Toledo, que o Lira é o presidente da Câmara que passou pano para todos os crimes que o Bolsonaro cometeu contra a democracia brasileira e, ao ameaçar dar golpe de Estado, e cometeu contra a saúde pública do Brasil na pandemia. Porque o Lira era a única pessoa com poder para dar seguimento a um pedido de abertura de processo de impeachment. E ele ficou 2 anos protegendo o Jair Bolsonaro. Né? O Lira desmoralizou a legislação sobre impeachment. Depois do que o Bolsonaro fez e o Lira decidiu não tocar adiante nenhum pedido desse, está desmoralizada a legislação sobre impeachment. Né? Sabe que é para usar para tentar ganhar no tapetão. Virou um negócio do parlamentarismo quando o Brasil é um regime presidencialista. Então o Lira é essa figura. O Lira é essa figura que vem chantageando o governo desde o começo, vai lá na Faria Lima, faz o discursinho dele, tem as pautinhas bomba dele aqui, pede os cargos, tem os interesses os mais paroquiais possíveis nessa questão do orçamento secreto, é um dos pais e um dos donos do orçamento secreto, né? Os deputados reclamam, relatoria lá, né? É só ele que decide, houve muito pouco o colégio de líderes, tem uma insatisfação dentro do Centrão com esse estilo do líder. E o que ele fez agora em relação às mulheres, porque assim, não é uma chantagem contra o Lula, não, é assim, também, né? É uma deslealdade com o Lula, mas é uma deslealdade com o Brasil, com a sociedade brasileira. Você acabou de dar os dados de quantas mulheres poderiam ir presas se uma proposta canalha e criminosa dessa viesse a ser aprovada. E você tem um presidente de poder, né, que devia ter cabeça no lugar, alguma moderação para saber o que ele está colocando lá. Estou te falando, Toledo, eu nunca vi, eu estou em Brasília desde o ano 2000, eu sou jornalista desde 1990, são 34 anos. Nunca vi uma proposta tão criminosa, tão canalha, tão má como essa proposta. Né? Esse Sóstenes Cavalcante é um desqualificado, né? Não tem condição de ser deputado federal. E você tem um presidente da Câmara que colocou uma coisa desqualificada dessa, pegou um jabuti desse e colocou lá no plenário para fazer guerra cultural, para poder chantagear o governo, para eleger o sucessor da Câmara. Porque quer mandar no orçamento brasileiro. No fundo, é briga sobre os recursos, abocanhou os recursos, quer mandar e quer indicar E, ministério. O e Brasil não é funciona, né? parlamentarista, Toledo. E funciona. O Mas, Brasil na não é verdade, parlamentarista, não entendeu? é em tese, na prática está se tornando, né? Pois é, mas não é. Porque, sim, Né? O nosso papel aqui é virar e falar assim: tá errado o que esses caras estão fazendo aí. Olha, é uma tarefa civilizatória, Toledo, impedir o Arthur Lira de eleger o sucessor dele.
Foi uma tarefa civilizatória impedir a vitória do Bolsonaro. Essa extrema-direita e essas figuras que fazem isso aí, elas não fazem mal só para o Lula, para os jornalistas, não. Elas fazem mal para o Brasil, para os É. brasileiros. Esse é o ponto fundamental, acho, Kennedy. A atitude do Arthur Lira em relação a esse projeto, usando ele como arma, né? Ele usando a expressão que os jornalistas americanos weaponized, né? Ele transformou em arma esse projeto de lei para chantagear o governo, e o pior é que tem dado certo, né? A última crise que tinha havido dessas proporções, o governo precisou gastar 3 bilhões e 300 de liberação de emendas parlamentares lá na 21ª semana do ano. Aí deu uma diminuída, ficou numa média ali de meio bilhão por semana, tal. Na semana passada, quando a crise estourou, já foram 800 milhões e essa semana já está em mais 200, vai chegar, ou seja, vai chegar na casa do bilhão. Se somar as duas, já chegou, né? É isso. No fundo, esses caras fazem esse escarcéu todo por causa de dinheiro, Qual né? de E a gente dinheiro? sabe onde é que vai parar o dinheiro Qual de dessas dinheiro? emendas. Não vai ser onde precisa, né? Porque essas pessoas, a gente sabe de que lado elas estão. E não é o lado das mulheres negras e pobres que Exato. vão ser vítimas desse projeto, obviamente, né? É o mesmo lado do Bob Fields III, né? Que é o presidente do Isso. Banco Central, né? O É, técnico. que tem tem o mesmo lado e tem a mesma moral do avô, né? Não mudou nada, só uma versão mais jovem. Piorada, não sabe nem falar, fala mal pra caramba. Ele dá O entrevista. avô que eu saiba, pelo menos, Nossa, também não tinha conta em paraíso fiscal como ele teve, né? Só no Brasil o presidente do Banco Central tem conta em paraíso fiscal, né? E acha que não, e tudo vira um bem. herói. E E vira um acha que herói da tudo bem. imprensa. É o técnico, é exatamente. Tem coisa Tudo para fiscal. bem. E Não, é tudo bem. técnica É a uma decisão dele. continha lá, uma continha num paraíso fiscal. O cara que só leva dinheiro para paraíso fiscal para não pagar imposto. O cara é sonegador, é isso, né? Mas esse é o nosso presidente do Banco Central. É o nosso técnico autônomo, o BC autônomo, um avanço. Então não é autônomo em relação ao sistema financeiro. E agora já É. está escolhendo, manifestando as suas afinidades políticas, como manifestou em 2022. Aí fica esse discurso de Banco Central autônomo. É para deixar assim, realmente, olha, é Que vai difícil, ser a viu? próxima mensagem, né? Mas, Kennedy, vamos lá para a síntese que a Samira Bueno já está na linha. Falar com gente mais importante. A síntese ficou assim. PL do estupro mostra a Lula que será erro confiar a Lira sucessão na Câmara. Tem 75 caracteres aí com Muito bem, toquezinhos. Kennedy Alencar, Bom, facilitando a vida dos que vou vão colocar botar lá no grupo. títulos na nossa coisa. Galera, Tem só um comentário aqui, se a Giane pergunta se a oposição foi negligente nesse caso. Giane, poderia até ter sido, mas a decisão de colocar um projeto em regime de urgência é de única e exclusiva razão de ser do presidente da Câmara. Ele é um ditador ali, ele faz o que quer. e as deputadas agiram rapidamente. Quando a coisa estourou, teve uma reação muito forte no PSOL, no PT, né? Bunda mole ali foram os homens e o governo que foi bunda mole na coisa. As deputadas reagiram na hora, assim. O governo entrou tarde nesse debate. Mostra como é que está precisando dar uma ajustada no rumo, né? Porque uma coisa dessa é evidente, né? É a falta Sim. de. Né? Deixa pra lá. Sintonia com as Deixa, prioridades, né? deixa para amanhã esse comentário. Eu já É isso aí. vou ficar quieto aqui, que é melhor.